a gente está dando menos conta de sentir? A gente está sentindo menos? Uma pessoa que ela já chega dizendo o que ela tem, buscando algo que faça isso desaparecer rápido. Por favor, me corrige. Por favor, me dá um remédio para me consertar. E no desejo de sentir menos, né? De sentir menos a angústia, de sentir menos o vazio, de sentir menos o desolamento. A harmonização facial das emoções, né? Bem-vindo ao Mundo Interno, um lugar que reflete sobre as questões emocionais do expatriado, mas também de todo aquele que experimenta uma sensação de não pertencimento. Eu sou a Vanessa Gazeta. Eu sou Felipe. Esteja você onde estiver, que nesse episódio você se sinta um pouco mais em casa. Eu e o Fê, a gente estava comentando como isso sempre aconteceu, mas como isso cada vez parece que chega mais, de pacientes que são novos e chegam já com um diagnóstico e uma pergunta sobre tomar medicamento, né, geralmente antidepressivo e algo para ansiedade, e o desconforto que a gente sente diante disso. Né? Uma pessoa que ela já chega dizendo o que ela tem, e não que ela esteja errada, não necessariamente, mas já buscando algo que faça isso desaparecer rápido. Né? Ela já chega na terapia com pressa, ela já chega na terapia dizendo o que ela tem. Fê, não sei você, mas a mim me acontece muito também dela chegar com um diagnóstico do Instagram. Parece a gente, quando a gente faz aula de psicopatologia na faculdade, a gente se encaixa em quase todas. Nossa, totalmente. Eu lembro que, inclusive, a aula começava assim. Vocês vão achar que vocês têm todos esses transtornos. E era tal qual. Exato. Também quando você é novinho, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Eu não só achava que eu tinha, eu achava que toda a minha família tinha também. Adorava voltar para casa no fim de semana e falar assim, você tem isso daqui. Encaixar as pessoas, né, no diagnóstico. Claro. Acho que as pessoas chegam assim, né, também, por conta do Instagram. Sim, para mim acontece muito, né? Você tá me contando que para você também. E aí a gente estava aqui discutindo sobre qual o momento, né, em que o remédio ele é para ser uma coisa boa, né? A gente não está demonizando o remédio porque ele é para ser uma coisa boa, né? O psiquiatra é nosso amigo, né? Inclusive a gente tem muita relação próxima com o psiquiatra, porque um vai ajudando o outro. Olha, né, o paciente está reclamando de tal coisa, ou ele está muito insensível, ou ele está sensível demais, e nessa situação isso não está ajudando. A gente tem uma relação próxima, né? Ou quando tem, isso ajuda. Em muitos momentos o paciente precisa que a gente tenha essa proximidade com o psiquiatra. Né? Dada essa explicação de que o remédio ele foi feito para ajudar, mas quando é que ele não ajuda? Sabe uma coisa que você estava falando e eu fui pensando? Assim, a gente está vindo de uma conversa nos últimos anos sobre a conscientização da importância das psicopatologias como algo a ser tratado, né? Então a gente saiu daquele lugar, sei lá, eu acho década de 90, 80, início dos anos 2000, de que depressão era frescura. E foi muito importante assim esse movimento, porque, de fato, a nossa sociedade colocava esse tipo de questão como frescura, como chilique, como algo da ordem da má vontade da pessoa, né? Então, acho que a gente avançou muito em entender que, olha, uma depressão, de fato, é algo a ser tratado, né? E isso vem junto nessa conversa, a medicação. Então, eu vou tomar medicação assim como uma pessoa que tem um quadro puramente orgânico, né? Uma diabetes, uma questão cardíaca, que ela precisa tomar anticoagulante, qualquer outra coisa. Então, existem quadros psicológicos que vão se fazendo necessário remédios. Então, a nossa conversa hoje, ela não é para as pessoas que têm preconceito com depressão, ansiedade, burnout. Não é aí que a gente quer conversar, né? Eu acho que a gente já avançou. A gente está querendo conversar agora no outro oposto, né? É quando isso passa a ser exagerado, quando isso passa a ser uma normalização dessa medicalização da vida, né, da existência. E a gente está querendo refletir sobre isso justamente porque
Eu acho que a gente chegou num ponto das pessoas já chegarem no consultório com diagnóstico do Instagram, com diagnóstico feito no pronto-socorro por um médico que não tem uma habilidade clínica, né, com esse tipo de patologia, com diagnóstico feito pelo marido, pela esposa, e já tomando remédio. Porque sobrou ali alguns remédios, aí a pessoa ela experimenta e óbvio, faz algum efeito, né? Ela toma um ansiolítico e ela se sente bem, e aí ela já vem já com a solução pronta, né? Então eu acho que tem sido cada vez mais comum as pessoas chegarem para a terapia nessa perspectiva de, por favor, me corrige, né? Por favor, me dá um remédio para me consertar. E isso tem aumentado muito e a gente precisa refletir, né? Eu queria te perguntar, você acha que enquanto população, tô pensando no macro, assim, enquanto sociedade, a gente tá dando menos conta de sentir, a gente tá sentindo menos, especialmente a gente tá com uma hiper necessidade de sentir coisas boas, ditas positivas, e com uma tolerância menor a sentir emoções mais angustiantes, mais pro lado do negativo. Fico pensando nesse desejo de ser consertado e no desejo de sentir menos, né? De sentir menos a angústia, de sentir menos o vazio, de sentir menos a dor que aquela pessoa está sentindo, né? O desolamento, né? Eu sinto isso em mim. Eu vejo que a minha própria resistência a desprazer, ela está mais encurtada. E isso que eu, né, sou psicóloga, trabalho com isso o dia inteiro, todos os dias. E eu vejo que eu tô mais encurtada. Assim, eu me obrigo a ir fazer uma longa caminhada, assim, e eu falo, você não vai ouvir nada, você não vai fazer nada, você não vai ficar pensando nisso. Tá de castigo. Dependendo da dosagem do remédio, inevitavelmente você vai ficar menos sensível às coisas. E tem casos e casos. Tem casos em que precisa mesmo, mas na maioria das situações de dor, é muito importante você poder sentir a sua dor. É ela que vai te dizer. Né? Você sente dor na unha encravada do seu pé, você sabe que você tem que resolver aquilo. Quando se trata de uma unha encravada é uma coisa, né? Quando se trata do seu lado emocional, o resolver é mais embaixo. Né? Tem coisas que a gente... Não sei se a gente resolve. Tem coisas que a gente elabora melhor e dali X anos aquilo pode voltar com uma outra coisa, um outro gatilho ou uma outra diversidade da vida que vai trazer aquilo de uma outra forma. Mas, de fato, a dor, ela está te dando a condição de você passar por aquilo e aprender com aquilo, aprender com a vida, aprender com você mesmo. É no sentido de isso está me doendo, está impossibilitando eu, né, me sentir feliz, eu me sentir alegre, eu trabalhar bem, ou eu dormir bem, ou enfim. Seguramente a sua dor não te deixa feliz, não te deixa alegre. Mas faz parte, né? É uma grande parte, inclusive, da vida de todo mundo. É sentir dor, sentir sofrimento, sentir angústia, sentir desamparo, sentir abandono. E ela vai te dando notícias sobre você, né? Sobre você mesma, sobre você mesmo. O que você está fazendo da sua vida, inclusive. Ou isso que te aconteceu, que está doendo muito. Por que te dói desse jeito? E é nesse entendimento, nesse olhar que você tem para essa dor, que você vai tendo chance de desenvolver o músculo. Né? Na nossa conversa, você estava falando dessa palavra tão bonita, que é a resiliência. Né? Até onde você vai, até onde você se estica nessa dor e você consegue cuidar de você nisso e entender por que te dói tanto. Nesse esticar e encolher e eu suporto um pouco, amanhã eu já não consigo ficar tanto nessa dor, então amanhã talvez eu vá comer um negocinho, talvez eu vá buscar fazer uma atividade física, talvez eu vá buscar um amigo, talvez eu vá buscar um familiar. Enfim, você vai aprendendo, né? Vou ler um livro sobre tal coisa, porque semana passada eu li um livro sobre tal coisa e me deu mais gatilho. Então, hoje eu vou ler uma coisa diferente, vou assistir uma coisa diferente. Você vai encontrando, você vai ampliando o seu repertório de saídas para isso. Tem dia que a gente vai trabalhar na nossa dor, vai se aprofundar nela, vai olhar ela bem de perto. Tem dias que a gente vai evadir um pouco, mas você vai aprendendo. E dali a algum tempo, quando essa mesma dor, uma dor de outra natureza chegar, você já tem
uma carteira com algumas fotinhos. Isso aqui funcionou. Hoje eu vou tentar isso daqui. Hoje não funcionou, e hoje eu vou usar outra coisa. Você vai aprendendo com as coisas. E quando você encontra com outra pessoa que está passando por uma dor, você também já está transformado pela sua própria dor. Seguramente o seu encontro com outra pessoa vai ser diferente. Você é uma pessoa diferente, você pode ajudar, ou não nesse sentido, não nessa postura de ajudar, mas você se relaciona de um jeito diferente com o outro, quando você vai aprendendo com isso. Exato. Outro dia aconteceu uma coisa muito fofa. Nossa, meu filho ele me ensina cada coisa. O Fefe estava muito triste, porque a gente tinha brincado, tem uma coisa que se chama Beyblade, que são peões. Sei. E ele tem vários, e ele faz umas batalhas comigo, e a gente estava brincando, e na batalha, um dos peões se rompeu. E ele ficou arrasado, ele tentou não chorar, embora ele sabe que pode chorar, mas assim, ele tentou segurar a dor dele, mas ele explodiu. E ficou super chateado porque um deles tinha estragado. E eu falei, filho, mas eles são guerreiros, né? Tanto que se chama arena, o lugar onde você joga os dois peões e eles ficam se degladiando. Uhum. Mas ele ficou muito chateado. E eu tava ouvindo uma música que era uma música dele. E já tava ouvindo essa música. E aí ele vai, chora, vai pro quarto dele, fica um pouco comigo, eu abraço, fiz tudo isso que precisava. E depois deixei ele, que ele me pediu pra ficar só. Aí ele volta e fala, mãe, você pode tirar essa música por uma música triste? Ele queria se aprofundar. Olha só, que raro. Pois é, eu não sabia se eu cortava com o drama, se eu deixava ele ouvir a música triste, se eu continuava com a música feliz, porque eu entendi a dor dele, mas eu pensei, não é pra tanto dentro de mim. Mas assim, pensando nesse recorte, sem dar um diagnóstico pro garoto, ele queria sentir a dor dele. E se rompeu o peão dele, e ele tinha todo o direito de ficar chateado com aquilo. É que eu não acho que é masoquista, porque assim, talvez pode ter uma coisa de querer enfiar mais o punhal, né? Mas eu não acho que se trata disso, eu acho que se trata de ter alguma coisa que dialoga com aquilo que você está sentindo, para não te arrancar dali sem que você perca a oportunidade de dialogar com a sua dor. Eu acho que era isso, assim, era esse cenário, estava me dizendo, né, do jeito dele, mãe, esse cenário não está combinando com o que eu estou sentindo. Veja em mim, acontece uma coisa, né, que me deixa angustiada, e eu fico buscando algo, de alguma forma, algo rápido. E tudo bem, a gente não precisa, né, como você disse, ser masoquista e ficar lá enfiando o punhal ainda mais profundo. Mas um pouquinho de presença na dor vai te ajudar. Né? E agora, pegando esse exemplo do meu filho mesmo, ele quis enterrar o Beyblade dele, e eu achei... Ele quis enterrar o Beyblade, que lindo! Ele fez o funeral de bichinho de plástico dele. Era um objeto transicional. Ele deve ter milhares de objetos transicionais. Eu achei que era o bichinho de pelúcia dele. Aí ele foi, enterrou o bichinho dele. Mas eu realmente estava encurtada, assim, né, em acompanhar isso. Eu acompanhei, mas assim, eu tive que fazer um esforço para acompanhar. Porque ele estava me mostrando e a minha sensação era, eu queria trazer ele para outra coisa rápido. E ele foi me dizendo que não, ele precisava enterrar o peão dele, ele precisava chorar, ele precisava ouvir a música triste. Eu falando, parece que foi um dia inteiro, não foi. Foi 1h30, mas para mim pareceu uma eternidade. E aí, eu tinha feito coisas feias. Eu tinha dito para ele, vamos tomar um sorvete, vamos dar uma volta? Porque às vezes quando a gente está muito triste, a gente dá uma volta, sair das paredes, né, ajuda. E ele, não, ele queria sofrer a dor dele, né, com todo direito. Então, mas aí é a diferença, né? Eu acho que a gente tem essa questão de tentar tirar rápido demais a dor, seja... A gente começou falando de remédio, e eu acho que a medicação ela tem uma certa metáfora, uma certa rima com isso, né? De, olha, eu tô triste, vamos tomar um sorvete para se alegrar? É como se a gente precisasse sair rápido demais dali. Pois é, eu tô aqui contando, né? Porque quando é comigo, eu tenho esse desespero, mas eu tenho mais disciplina. Mas com o filho a gente tem urgência, né? Mais ainda do que a gente tem com a gente. Eu queria arrancar ele daquele sofrimento rápido. E como eu não posso dar remédio para o garoto, eu queria dar um sorvete. E ele maravilhosamente me disse, não. Eu consigo, né? Eu consigo ficar aqui. E agora olhando por esse prisma, porque eu não estava olhando por esse lado, foi muito legal que ele tenha conseguido.
Mas é interessante, há muitos anos, nossa, mais uns 20 anos, era bem jovenzinha ainda, uma jovem psicóloga. Eu atendi uma paciente profundamente deprimida e ela estava bastante medicada e ela me dizia assim que a tristeza deixava ela num lugar onde parecia que ela estava o tempo todo sangrando. O coração dela estava sangrando. E agora, medicada, e agora o meu coração não está sangrando, mas ele está envolto em papel filme. Nada entra, nada sai do meu coração. Ele está envolvido nesse papel filme. E eu nunca consegui esquecer aquela imagem mental que eu fiquei, assim, dela se sentindo, assim, muito anestesiada para as emoções. E isso não deixou a vida dela mais fácil, deixou a vida dela meio sem sentido, porque como ela não sentia, né, a gente fala, siga seu coração, né? É uma frase bobinha, né, que a gente fala para uma criança, ou que a gente já escutou, ou que a gente vê no filme, né? Siga seu coração, o que ele te diz? E seu coração não te diz nada. Como é que você faz quando o seu coração não te diz nada, né? Qual é seu norte quando o seu coração não te diz nada? Seguir o rumo que vem de fora, né? Acho que eu fiquei pensando, que norte eu tenho quando não tem nada que vem de dentro? O norte é o que vem de fora, né? E aí você vai fazer aquilo que é o mais genérico possível, pensando numa classe média, assim. Trabalha, tem filho, constitui uma família, vai segunda-feira para o seu trabalho e, se possível, viaja para as Maldivas quando você conseguir juntar um dinheiro e a vida vai virar algo bem pasteurizado, assim. Sim. E aí, você não sabe se você está satisfeito ou não, né? Quando as coisas ficam assim pasteurizadas, porque se você olha as suas fotos, fala, deveria estar feliz, que estou fazendo, né? O que vem de fora, né? O mandato de fora. Mas dentro de você, você pode não estar sentindo essas coisas. Você tinha me falado de um paciente que tinha muita dificuldade do conflito, né? De atravessar os conflitos dele com certas pessoas íntimas do convívio dele. E que quando ele começou a estar medicado, que isso era mais... Ele suportava melhor, né? Inclusive você me disse o contrário. Não o contrário, mas outra coisa. Que ele era explosivo quando ele passava por um conflito com outra pessoa. E que agora, medicado, ele não explode mais. Mas também ele não aprende a lidar com esse conflito, né? Ele só não explode. Ele não faz concessões, né? Eu acho que ele foge um pouco dessa habilidade de trazer o caos para as relações, para ver que vai ter que todo mundo ali fazer algum ajuste. Pensando agora genericamente, né? Não só nesse paciente, mas quem está envolvido naquela rotina, se é uma esposa, se é um marido, enfim, se é os seus pais que estão morando junto, todo mundo ali vai ter que fazer algum ajuste. E a gente vai ter que sentar e conversar, a gente vai ter que sentar e ver o que está fazendo cada um sofrer, porque aí, medicado, ele consegue aceitar as condições de todo mundo. Ele vira quase uma Maria Teresa, assim. Então, as pessoas querem fazer tal coisa no final de semana, ele topa o jeito que a casa fica, se a casa fica desorganizada. E aí é quase como se a subjetividade dele fosse desaparecendo ali, ó, que ele tá medicado. Mas aí a vida também, por outro lado, fica mais fácil, porque ele tem bem menos conflito. Deve ficar muito mais fácil para as outras pessoas também, né? Porque aquilo que você propõe é aceito. Uhum. Agora, a vida ficar mais fácil, não sei se significa a vida ficar melhor. Eu lembro uma vez, eu acho que foi o Caligares que estava contando essa história, que às vezes vinha um paciente dizer para ele, meu pai está morrendo e eu já vou passar no psiquiatra, pedir uma medicação porque eu não aguento passar por isso. Ou estou me separando e vou pedir uma medicação porque eu não aguento passar por isso, ou porque isso dói muito e eu não preciso, entre muitas aspas, sofrer toda essa carga de dor. E eu lembro da fala do Caligares que era assim, cara, seu pai tá morrendo e você não quer sentir as coisas que isso significa, a grandeza que é, né, você perder o seu pai, a experiência que isso traz no seu corpo e no seu psiquismo, você vai perder essa oportunidade de sentir isso até seu último fio de cabelo,
em cada célula do seu corpo, você vai mesmo, né, passar por essa existência sem sentir a grandiosidade disso, né? E aquilo me arrepiou, porque é isso, né? A vida é essa constituição de todas essas experiências, as boas e as ruins. Então, mas eu acho que a gente está migrando para uma sociedade que responderia não para o Caligares. Eu não quero sentir. É isso que está me deixando muito reflexivo, Van, porque eu penso que há uns anos atrás a resposta óbvia para o Caligares seria: é verdade, a gente tem que sentir, a vida é isso, isso vai me transformar, isso vai me fazer entender sobre a vida. Isso que a gente, no passado, responderia ao Caligares, seria o trabalho dos filósofos, né? Sim. Que a gente conhece até hoje, porque é isso que você está falando, daqui para frente talvez vão mudar. Então, parece que está vindo uma sociedade que responderia: não, eu não preciso passar por isso. Mais ou menos como eu fiquei pensando quando surgiu a anestesia no mundo, assim, que foi em algum ano, sei lá, século XIX, assim. E aí, em algum momento, as pessoas não precisavam mais sentir um ponto na pele, uma cirurgia, e isso foi uma evolução, né? Quase como se a gente... Não é a mesma coisa a dor física da dor emocional, né? Porque a dor emocional tem algo da nossa subjetividade ali. Já podemos falar sobre isso. Mas é quase como se a gente estivesse indo para um lugar de sociedade que o ser diz assim: olha, se eu não preciso passar por isso, eu não quero. Eu quero um colchão entre mim e a vida. Se eu tiver que cair desse lugar no qual eu tenho pai e mãe, agora não tenho mais, então eu tô caindo, eu tô sendo destituído do lugar de filho e passando para o lugar de órfão, por exemplo, né? Agora meus pais morreram. Eu não quero sentir essa queda. E o que você acha que é a consequência, por exemplo, de eu não quero passar por isso, pela dor da existência, né? Simples assim. Então, complexo, né? Primeiro, eu acho que a gente vai ter que ter respostas mais no futuro, depois que a gente tiver mais pessoas que passaram uma vida inteira assim, né? Eu vou dar um exemplo que me chamou a atenção. Quando uma pessoa que eu conheço foi levar a filha a tomar vacina, e a vacina na clínica tinha uns óculos de realidade virtual, onde você colocava esse óculos e você ficava vendo um mundo fofinho, sei lá o que via para a criança, e a criança não tinha noção de que ela estava tomando uma vacina, assim, era meio que para desviar a atenção, que eu acho que é muito bem proposto isso para crianças que têm uma dificuldade severa, por exemplo, num quadro de TEA, né, de autismo, alguma coisa assim. Mas eu fico pensando numa sociedade em que desde pequeno você vai lá e tem esse colchão entre você e a realidade, né? Você vai tomar vacina, tem um óculos de realidade virtual. Você tem morre seu cachorrinho, você não lida com aquela dor, você já vai na sorveteria. Aí você tem uma crise porque você não passou no vestibular, você toma o seu primeiro ansiolítico. Aí você se separa e você é medicalizado. Seus pais morrem, você é medicalizado. E aí, quem serão esses adultos daqui sei lá quantos anos que todas as experiências traumáticas elas foram envelopadas, né, nesse alívio que começa com óculos de realidade virtual e acaba com um ansiolítico, um antidepressivo a vida toda, né? Eu não sei quem vão ser essas pessoas, mas na minha investigação eu também não quero desautorizar as pessoas a fazerem isso, porque eu acho que uma decisão ética de cada um. Mas quando eu penso na minha vida, se fosse eu acho que seria um Felipe mais empobrecido, que saberia bem menos de si, da própria subjetividade, né? Porque quando eu penso na minha vida, eu acho que a dor me trouxe tanto de mim, assim, do que eu gosto, do que eu quero, do que me faz sentido. E então eu arrisco dizer que são pessoas mais empobrecidas, subjetivamente falando. E eu acho que, quando você fala, né, eu sinto que eu, passando pela dor, vou aprendendo mais sobre quem eu sou, sobre as coisas que me fazem bem, as coisas que não me fazem, o meu potencial para cuidar de mim, cuidar das coisas, apostar ou não apostar, onde apostar. Eu também penso que isso nos modifica em relação ao outro. Não é só o conhecimento de si mesmo na sua relação com você mesmo, mas na sua relação com o outro. A gente
se vincula de um jeito mais humano com o outro, né? Quando você passa por essas coisas, você entende melhor porque o outro fez tal coisa. Você também está mais preparado para se vincular de uma maneira mais humana, mais justa, mais de igual para igual com a outra pessoa, quando você vê que o outro também sangra. A empatia vem daí, né? A empatia vem daí. Agora, Fê, para a gente não ficar assim como, né, contra remédio, porque não é isso do que a gente está falando, né? A gente manda um paciente para o psiquiatra quando a gente sente que o remédio que só o psiquiatra vai poder analisar, diagnosticar e dizer o que fica melhor naquele caso, vai ser necessário. Acende uma luz, né? Tipo, acho que vai ser importante ir no psiquiatra e tem essa conversa frequentemente com algumas pessoas, em algum momento da vida daquela pessoa, de algumas. E no meu caso é quando eu sinto que está acontecendo uma desconstrução na vida daquela pessoa. Uma desconstrução é importante, né? Uma desconstrução de coisas que seriam muito prejudiciais para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, coisas que ela, não sei se ela poderia construir de novo quando aquilo está sendo desconstruído. Não estou dizendo de um desmoronamentozinho desse que a gente tem, todo mundo tem, de tempos em tempos na vida. É uma desconstrução severa, importante. Ali eu acho que é importante. Me conta um pouco quando você sente na sua clínica. Eu acho que primeiro o fator que eu penso é o fator tempo. Então, tem essa pergunta do quando. Eu acho que hoje as pessoas vão rápido demais. Aí eu tenho um exemplo de um outro paciente que ele nunca tinha tido uma crise de ansiedade e ele está passando por um período crítico que se soma ao trabalho, se soma ao término de relacionamento, e ele teve a primeira crise dele de ansiedade da vida, e ele foi num pronto-socorro e ele saiu lá medicado não só para o momento, né, com ansiolítico, mas também uma medicação, um antidepressivo que vai levar aí, sei lá, 20, 30 dias para começar a fazer efeito. E então, eu acho isso super complicado, né? Se fosse da minha orientação, eu orientaria que a pessoa esperasse um pouco, né? Tentasse digerir aquele alimento, pensando na angústia, na crise, como um alimento indigesto, né? Para ver se ela dá conta de fazer a digestão com os recursos que ela tem. Então, passando esse período de tempo que ela vai tendo crises recorrentes, ela não vai conseguindo se regular sozinha, aí eu iria um segundo ponto, que é ver, então, além do tempo, eu veria a intensidade, né? Então, acho que são 2 pontos importantes, intensidade e frequência. Começa a ser frequente e começa a ser intenso. E o que para mim é intenso, né? Eu acho que é por onde você falou, né? Esse desmoronamento. A pessoa começa a ter risco de perder o emprego porque ela vai mandar o chefe para aquele lugar. Ela começa a ver desmoronar as relações dela. E aí outra coisa que eu vejo é se o desmoronamento é sistêmico ou específico. Porque se for específico, às vezes é um desmoronamento que precisa acontecer. Então, por exemplo, começa a desmoronar o casamento, mas todo o resto tá bom. Aí eu falo, tem um cheirinho de que essa crise, parece que esse casamento precisa desmoronar, sabe? Ou o casamento tá bom, mas o emprego tá ruim. E aí eu falo assim, talvez não é hora de medicação, é hora de correr risco de desmoronar aquilo. Agora, se é sistêmico, então vamos lá, ó, tempo, né, intensidade, frequência e é sistêmico, ou seja, ela está correndo o risco de perder o emprego, está correndo o risco de perder o casamento, está brigando com os amigos, deixou de fazer as coisas que ela tinha prazer, os hobbies de jogar tênis, sei lá o quê, aí é um alarme. Aquilo que está se desmoronando, se desconstruindo é geral, não é num setor específico. Isso, é a vida dela que está desmoronando, né? Então, acho que se tiver esses elementos que eu chamei de ao longo do tempo, tem intensidade, tem frequência e é generalizado, é hora de ir para a medicação. É a hora, assim, que certamente eu vou encaminhar para o psiquiatra. Concordo. Que eu acho que combina com isso que você disse agora, né, de
quando são coisas que o paciente pode fazer a aposta e você sustenta junto com ele, e quando ele pode decidir, né, se ele quer ou não sustentar isso, se ele quer ou não tomar o remédio ou não tomar o remédio, né? É óbvio que é sempre ele que vai decidir. Mas como a gente está falando sobre tomar remédio, né, tô pensando que frente a gente agarra para concluir. Que o mundo pode mudar e ser realmente mais normal, aquilo que eu falei do remédio ser o novo óculos. Então, a minha predileção é por um mundo em que as pessoas sintam mais. Claro. Eu gosto disso que você fala, né, do antidepressivo ser o novo óculos, e você até brinca na nossa conversa de está todo mundo de óculos e a gente não. Está todo mundo enxergando o mundo de um outro jeito e a gente não, né? E os esquisitos somos nós. Eu tenho medo do meu otimismo patológico. Eu sei que eu tenho isso como uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo em mim. Pode ser que é porque eu sou mãe, né? Eu tô com criança. Quando eu vejo os adultos, né? Quando eu falo vejo os adultos na rede social, me dá um pouco de pessimismo. Mas quando eu vejo as crianças, essas crianças, né, da idade escolar, as crianças que eu vejo no convívio do meu filho, eu fico com muita esperança. Eu vejo as coisas que eles falam, as coisas que eles aprendem, e são muito legais. Talvez seja só um recorte, né? Talvez seja essas crianças com as quais eu convivo, mas que aprendem, que escutam, pelo menos que, não sei, uma criança cai e ele pergunta, você tá bem? E eu vejo que isso é ensinado no futebol, eu vejo que isso é ensinado na escola, ou uma criança se angustia e um fala pro outro, pode chorar. E aí isso me dá esperança. Eu falo assim, né, tá dizendo, pode sofrer quando ele fala pode chorar, né? Tá tudo bem. Ou quando ele vem e acaba com a minha raça e fala, né, põe uma música triste aí. E eu, sendo essa pessoa horrorosa, querendo dar um sorvete pro garoto, querendo apressar a angústia dele. E ele me dizendo, me deixa ficar aqui nessa angústia. Então, eu fico pensando que parece que essa geração é melhor do que a minha, inclusive. Porque eu mesmo sendo psicóloga, quando, né, casa de ferreiro espeto de pau, na minha casa eu quase que atropelo o processo do garoto. Se ele não tivesse tanto pé firme, assim, para dizer, eu quero sofrer esse negócio aqui. Então, eu tenho muita esperança nesse sentido. Eu fico pensando, capaz que essa geração vai, do mesmo jeito que ele bateu o pé para mim, capaz que essa geração vai bater o pé e falar assim, qual é a sua? Me deixa sofrer, eu não quero ficar passando de um TikTok para o outro, me deixa sofrer minha dor. Mas não sei, né? Não sei se é isso que as pesquisas mostram. Essa é a pesquisa da Vanessa. Mas eu acho que tem um ponto, assim, eu fiquei até mais animado, assim, te ouvindo, porque eu acho que você tem isso mesmo, talvez, de ter um contingente que valida a dor, e a gente vem de um histórico meio majoritário de que engole o choro, né? Que eu acho que não funcionava, não estou passando pano para isso, mas tem esse papel também de dar resistência, né? E a gente está migrando para pode chorar, valida a sua dor, eu valido a sua dor. Eu só não sei, Ivan, e aí é a minha dúvida também, não sei se eu que sou meio pessimista, eu acho que vai ter uma população que vai validar a dor de dentro da dor, e eu acho que vai ter um contingente de pessoas que vão validar a dor, mas justamente para justificar essa comercialização então eu vou tirar com a mão. Eu valido tanto a dor que eu valido a ponto de como se fosse um produto, né? E é um produto, né? Se a gente pensar na indústria farmacêutica, eu vou lá e vou comprar algo que me retira, e isso vai embasando e vai justificando essa fast foodização de se livrar da dor, sabe? E aí a gente não pode esquecer do poder da indústria farmacêutica, de como isso também virou um negócio. E aí a gente vai lá na prateleira e compra até esses nomes bizarros de remédio, sei lá, qualquer um que, sei lá, Pondera. Meu favorito é o Alegra. Então é muito, o marketing tá ali, então assim, o Desangustex, alguma coisa assim, entendeu? Claro, uma coisa com esse nome, como pode fazer mal? Exato, pelo amor de Deus, me dá aqui. Então, assim, eu acho que o meu receio é isso. Eu acho que a gente volta para o mesmo ponto, que é o que você estava dizendo. O caminho é dentro, né? Quanto mais você se conhece, mais você pode estar consciente do quanto você está sendo puxado o tempo todo, né? A gente está sendo puxado desde a hora que a gente acordou do celular
A gente tem um celular, que se acorda você já está vendendo coisa ali. Quanto mais eu me conheço, eu vejo que quando eu começo a rolar o dedinho ali, deixa eu ver quanto custa tal coisa que eu estava pensando, mais eu vou percebendo, por que logo cedo eu fui buscar isso? O dia nem começou e eu fui pensar no preço, quando já não pensei em comprar algo. É o efeito de o tempo todo alguma coisa está sendo vendida para você, para lidar com alguma emoção sua. Mas eu consigo identificar por que eu estou querendo comprar ou um remédio, ou uma comida, ou um objeto. Do que eu estou fugindo? Estou fugindo de algo, provavelmente, do que seria. Às vezes você realmente precisa comprar aquele negócio. Muitas vezes a gente tem que comprar muitas coisas todo dia, mas aquilo não está te levando mais para a liberdade. Aquilo está te levando mais para o aprisionamento, de muitos motivos. Né? Você não está descobrindo algo que é seu, ou tá. Né? A vontade de fugir também está te dizendo algo sobre você. Aí, se você tentar descobrir do que você está fugindo, você vai dar um passinho a mais na direção da sua liberdade e não um passo a mais na direção do seu aprisionamento. Eu não sei. Quando a pessoa não sabe o que vai dizer, né? Aí dá essa gaguejada, Ana. Me deixa elegante de novo. Não tira, Ana. Mas é isso, Van. É isso que o remédio faz. Ele faz a gente ficar elegante de novo. Aconteceu isso, né? Que é uma metáfora da vida. Sabe o que eu lembrei agora, Van, de uma paciente minha, que ela tá passando por um período super complicado e ela tá tendo umas crises de choro. E como ela tava se martirizando por chorar, especialmente porque ela é uma executiva, tem um cargo numa grande empresa e tal, como esse lugar não é dado para ela, entende? Precisa ser uma mulher forte, precisa ser elegante. E aí acho que a gente olha nos nossos ambientes, se você trabalha num escritório, numa multinacional e tal, e eu não consigo não pensar em sociedade e pensar que as empresas só querem as nossas soft skills do bem. Elas não querem as nossas dores. Elas querem a gente produzindo. Então, assim, por favor, vá jogar tênis e desenvolva uma soft skill e traga aqui para o nosso time. A gente quer você, mas a gente não quer você chorando. Então, o quanto também essa medicalização, eu acho que é quase como uma cirurgia plástica emocional. É verdade. Nossa, muito boa essa metáfora. Eu lembrei de uma frase sua muito boa, que você disse, né? Em alguns casos, eu mostro para o paciente, eu sustento esse lugar do seu lado, né? Eu sustento junto com você essa dor, vamos lá. E aí o paciente vai decidir se ele quer e consegue atravessar aquela dor, sabendo que você também está sustentando junto com ele, ou não. Vamos indo. Não precisa ser perfeito, você não precisa ser sempre feliz, não precisa estar sempre bom, porque não é, né? Claramente não é disso que se trata a vida. Exato. Ainda que, assim, eu acho que a sociedade vai mudar. Então, eu acho que vai ter, assim, uma parcela da população que é a plastificada, a harmonização facial das emoções, né? Eu acho que vai ter um contingente gigantesco que beira o doping, assim, como se fosse um doping. Gente com harmonização facial em ansiedade, em tristeza, em Carência. na raiva. Então a gente vai harmonizar tudo. E como tem fácil acesso, tem muito dinheiro envolvido, tem marketing envolvido, eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente precisa refletir, né? Por um lado, validar essa possibilidade, porque quem sou eu para ficar dizendo que a pessoa não pode? Ela é uma adulta, né? Ela pode ir lá e pagar por isso, ela vai ter um médico que vai prescrever isso para ela, ou ela mesma vai dar os pulos dela para conseguir esse remédio. Mas eu acho que pelo menos que a gente reflita, né? E dê outras possibilidades de existência. Sem harmonização, com engasgada, derrapada. Eu gosto disso. Com outras possibilidades de existência. Eu estou muito no tópico liberdade, né? Mas eu acho que quanto mais possibilidades de existência você experimenta, melhor fica a sua vida interna e aí ela reflete no externo. Bom, gente, então o programa vai ficando por aqui. No Instagram, o Mundo Interno está como Mundo Interno. Sim, podem deixar comentário no episódio ou sugestões são bem-vindas. Eu não sou assim tão presente, mas estou no Instagram também, em Conversa pra Viagem. As pessoas também podem me escrever por lá. Bom, é isso. Beijo grande, fiquem bem. Fê, falamos pelos cotovelos, né? Foi bom, né? A gente fala.
que é a gente num bar, meu amigo. Precisa acontecer. Precisa.